Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra e bem-vindo à continuação do nosso estudo versículo por versículo do Evangelho de João. Abra sua Bíblia no capítulo 19. Retomaremos o estudo a partir do versículo 38 até o 42, texto que foi discutido no último programa. Chegamos a comentar estes versículos, mas não lemos o texto. Estes versículos apresentam alguns detalhes sobre a crucificação do nosso Senhor. Acompanhe comigo a leitura. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Deste último parágrafo do capítulo 19 de João, tiraremos respostas para a segunda pergunta que tem sido respondida no estudo do Evangelho de João. Durante todo esse estudo temos buscado em cada capítulo as respostas para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Este maravilhoso capítulo e todos estes dados históricos que João descreveu sobre a crucificação de Jesus certamente respondem à pergunta: quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista o apresentou no primeiro capítulo do Evangelho de João. Essa seria uma boa resposta para a pergunta: quem é Jesus? Vejam, no capítulo 1, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muitas outras respostas, é claro. E também existe o significado mais profundo da linguagem de sinais do Evangelho de João. Por exemplo, a túnica sem costura que não dava para ser dividida, a qual os soldados apostaram, alguns teólogos sugerem que esta túnica era igual à que o sumo sacerdote usava, o que remete a outro atributo de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Neste capítulo encontramos várias respostas para a pergunta: quem é Jesus? Além de todas que já vimos. Depois, a pergunta: o que é vida? Essa pergunta poderia ser respondida aplicando a salvação que Jesus comprou para todos nós na cruz. E o Novo Testamento tem tanto para nos dizer sobre isto. Por exemplo, justificar. Esta é uma das belas palavras do Novo Testamento. Isso significa tornar como se nunca tivesse pecado antes. Ser justificado é ser declarado tão justo como se nunca tivesse pecado antes. A justificação vai além do perdão. Esta é uma das belas palavras que nos mostram o que é vida depois da cruz de Jesus Cristo. Há poder na cruz de Jesus. Há poder para aqueles que creem. Esse tipo de poder gera um novo nascimento e faz as coisas velhas ficarem para trás. Tudo se torna novo. As epístolas do Novo Testamento estão cheias de descrições da vida que passamos a viver. A vida eterna resultante da cruz de Jesus Cristo, sobre a qual João quer nos contar neste Evangelho. Eu acho que o enfoque principal dos capítulos 18 e 19 de João são as respostas para a pergunta: o que é fé? O capítulo 19 cita dois homens que nos mostram o que é fé. Eles criam em Jesus em segredo. Eles eram cristãos secretos. José de Arimateia e Nicodemos. Foi a morte de Cristo que os fez sair do esconderijo e professar Jesus abertamente. É fascinante estudar Nicodemos no Evangelho de João. No capítulo 13 encontramos o diálogo que ele teve com Jesus sobre o novo nascimento.
Naquela ocasião, o Senhor não pareceu dar um veredito sobre o assunto. O capítulo 3 chega ao fim e Jesus não puxa a rede. Parece que ele deixa a rede aberta. Às vezes ficamos sem saber que fim deu, sem uma conclusão, mas, na maioria das vezes, o encontro chega a um veredito. Só que no capítulo 3 de João, com Nicodemos, ficamos sem saber a conclusão da conversa. Acontece um incidente no capítulo 7, quando Nicodemos defende Jesus diante do Sinédrio, dizendo assim: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Devemos nos lembrar que Nicodemos ficou impressionado com o que tinha visto Jesus fazer. E por isso ele foi procurar Jesus naquela noite para ouvir o que ele tinha para dizer. Só no final do livro de João é que vemos Nicodemos finalmente crendo. Não há dúvida sobre isto. O lado triste da história de Nicodemos e José de Arimateia é que eles não se posicionaram ao lado de Jesus em momentos em que talvez pudessem ajudá-lo. Por exemplo, quando o Sinédrio condenou Jesus por blasfêmia, ninguém se pronunciou a seu favor. O lado bom dessa história é que eles finalmente saíram do esconderijo. A morte de Cristo os levou a crer em Jesus com fé verdadeira. Nestes 2 capítulos temos também a história de Pedro. Pedro, que negou a Jesus, que jurou nunca ter visto Jesus, também é um exemplo do que é fé. Nos países temperados, com as 4 estações do ano bem definidas, pode-se perceber uma mensagem bem definida de Deus através da primavera, do verão, do outono e do inverno. Eu gosto de viver na parte do mundo em que as estações do ano são bem definidas. Creio que a mensagem que Deus tem para todos nós no outono é que a morte pode ser bonita. Temos a mudança das cores das folhas no outono. Primeiro, elas morrem, e quando morrem, mudam de cor, formando um maravilhoso colorido. E no final do outono, todas elas caem. Nesta época, muita gente viaja para as montanhas só para ver o colorido das folhas. A mensagem de todo esse espetáculo colorido é que a morte pode ser bonita. E a primavera, hein? Bom, sem dúvida alguma, a primavera tem uma mensagem de Deus para nós. E esta mensagem é a mensagem da ressurreição. Mas qual é a mensagem do inverno? Acho que percebemos a mensagem do inverno quando olhamos para os galhos secos das árvores. Sabemos que na primavera eles vão brotar, cheios de vida, e que no verão estarão cheios de folhas verdes. Mas durante o inverno, eles ficam sem vida, secos, sem folhas. A mensagem de Deus para nós no inverno é que existe vida. Você não consegue ver a manifestação da vida agora, nem a sua revelação, mas a fé está lá. E chegarão a primavera e o verão, e você verá a vida brotar, porque o princípio doador da vida está lá, mesmo que você não o veja. A fé de pessoas como Pedro, no capítulo 18, é bem assim. Ele nega Jesus, jura e insiste que não conhece Jesus. Mas, à medida que o capítulo se desenrola, vemos a fé de Pedro brotar. A fé é um processo e não um fim. É uma jornada, e às vezes nesta jornada de fé, nesse processo de fé, há muitos períodos de inverno nos quais parece que não há nenhuma vida. Pense nisso, principalmente em relação a seus filhos. Criamos nossos filhos na fé, tentamos dar a eles uma educação cristã, ensinando o caminho do Senhor e orando pela conversão deles. Às vezes, por um período, talvez durante a adolescência e juventude, parece que eles testam a fé deles. Mas esta fé está lá. Isso tem a ver com a experiência deles. Eles têm de nascer de novo, vamos dizer assim. Eles precisam passar pelo novo nascimento. Eles não vivem pela experiência do novo nascimento dos pais, por isso precisam passar pelo inverno, quando parece que não há nenhuma vida espiritual neles. Observe nesses capítulos todas as pessoas envolvidas nesse acontecimento. O que a vida delas tem a nos dizer sobre o que a fé é? A maioria delas deu exemplos negativos. Por exemplo, Pilatos. Creio que Pilatos foi cuidadoso na sua análise de Jesus, talvez, tão cuidadoso como qualquer outro homem seria. Ele foi forçado a analisar Jesus com muito cuidado.
No capítulo 19, você deve se lembrar, na verdade, a partir do versículo 28 do capítulo 18 até o versículo 16 do capítulo 19, Pilatos entra e sai do pretório, confrontando Jesus para descobrir quais eram as acusações feitas contra ele. Ele entra novamente e tem uma conversa maravilhosa com Jesus e ouve sobre o reino do Senhor e sobre o fato de que Jesus veio para dar testemunho da verdade. Daí então ele sai outra vez e diz para os judeus: "Eu não acho nele motivo algum de acusação." Ele tenta livrar Jesus, sugerindo que ele seja libertado na Páscoa. E como não consegue, Pilatos manda que Jesus seja açoitado, achando que isto causaria alguma compaixão nos judeus. Mas o resultado não foi esse. Depois que Jesus foi açoitado, Pilatos sai outra vez levando Jesus para fora, e como isto não funciona também, ele volta para dentro, levando Jesus consigo. É nesta hora que Jesus lhe diz que ele não teria nenhum poder se não lhe fosse dado por Deus. Todo poder vem de Deus. Então, a partir deste momento, Pilatos sai novamente, determinado a libertar Jesus. Mas ele não consegue controlar a situação nem livrar-se dos judeus. Os líderes religiosos judeus finalmente vencem ao acusarem Jesus contra a lei de Roma, dizendo que Jesus alega ser um rei. Isto era contra a lei romana. De acordo com a lei, apenas César era rei e apenas César era senhor. Ninguém mais. Era senhor e nem rei. Diz a tradição que os cidadãos tinham que participar de uma pequena cerimônia todo ano, na qual jogavam um pouco de incenso em uma fogueira e diziam: "César é senhor." Muitos cristãos morreram como mártires porque se recusavam a fazer isto. Eles criam que Jesus é o Senhor. E você não pode dizer que Jesus é o Senhor e ao mesmo tempo dizer que César é o Senhor. Foi aí que Pilatos ficou sem ação e foi forçado a se voltar contra Jesus e entregá-lo para ser crucificado. É uma pena, mas eu preciso encerrar o programa de hoje. Mas nós ainda vamos aprender muitas coisas sobre esse trecho do Evangelho de João no próximo programa Encontro com a Palavra. Não esqueça, nosso objetivo é levar você a viver mais perto do Senhor, a ter um relacionamento pessoal com Deus. Nosso objetivo é com que você possa valorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque isso é o mais importante. Quando você valoriza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e o aceita como Salvador pessoal, então você descobre e vive a verdadeira vida. Temos que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.